Quero convidá-los a abrir a Bíblia, Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Obrigado, Pai. Toda a instrução que a gente precisa receber, precisa vir de Ti. Então, nos dê porção dobrada do Espírito Santo, para poder, ó Deus, comunicar a contento a Tua vontade na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é assuma a sua responsabilidade. E é algo muito importante, né? Quando este assunto, né? Se eu assumo uma responsabilidade, eu não só mostro a minha competência, como também crio, de alguma maneira, uma atmosfera de confiança no meu entorno. A responsabilidade, ela, na verdade, resulta em algumas vertentes, seja uma vertente de confiança, uma vertente de credibilidade, competência, uma vertente de aceitação e algo muito importante, uma vertente de referência. Quando você assume a responsabilidade que lhe é confiada. Se sou, de alguma maneira, responsável em algum tipo de função que recebo, eu ganho todo o necessário para que eu possa ser, de alguma maneira, valorizado naquilo que faço, não é? A vida é assim. O momento, ele, na verdade, exige de nós, gente, sabe o quê? Mais do que responsabilidade. Exige que nós nos coloquemos, na verdade, em ação. Que nós nos coloquemos, cada um, no seu lugar e que a gente possa assumir o nosso posto na vida. Né? O posto que nos foi confiado, ou seja,
nós temos habilidades e competências dadas por Deus para a gente assumir aquelas coisas que Deus coloca no nosso caminho. Se nós não assumirmos, né, a nossa, digamos assim, a nossa parcela de responsabilidade, e nós acreditamos que nada nós podemos fazer diante dos fatos que nos cercam, uma coisa vai acontecer: a confiança vai nos abandonar. E eu diria que sem confiança, não vai haver motivação para algum tipo de ação que vai, de alguma maneira, nos limitar na nossa caminhada. Então, e vai também, de alguma forma, fazer com que as pessoas desacreditem de você, quando você não assume a responsabilidade. Nos dias de hoje, ou assumimos a responsabilidade que nos é dada, que nos cabe, e decidimos agir de acordo para a melhoria da nossa própria situação e da situação de vida de uma maneira geral, mas também na medida que nós colocamos as nossas competências e capacidades e inteligência dadas por Deus, nós não somente vamos nos beneficiar disso, ao assumirmos responsabilidades, mas nós também vamos beneficiar as pessoas que nos cercam. Caso contrário, a nossa vida vai cair no silêncio e nós vamos cair no esquecimento. O texto que a gente leu, o versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora para você, Josué, assumir a responsabilidade. Você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 3: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Aqui, Deus está passando a Josué a responsabilidade de liderar o povo após a morte de Moisés, para conduzir este povo até onde? A terra prometida por Deus. E quer que Josué assuma essa responsabilidade como dele, atravessando a história e o tempo, chegando até hoje, aqui onde nós estamos, nesse tempo, nesse nosso tempo de hoje. Como Josué, nós também temos muitos desafios na nossa vida hoje. Desafios familiares, desafios no trabalho, desafios na nossa vida espiritual. E aqui eu quero então deixar alguns desafios que vão nos ajudar a executar bem a responsabilidade que Deus nos confia a cada dia. E o primeiro desafio é que nós devemos olhar para Deus e não para as questões ou circunstâncias que estão ao nosso redor, que muitas vezes impedem nós executarmos bem a nossa responsabilidade. Quando eu olho para as circunstâncias hoje, eu posso me preocupar demais e me perder com aquilo que eu estou pretendendo realizar. Hoje, se eu começar a inculcar aos apelos que estão fazendo na atualidade, às pressões, com as ameaças, hoje temos teorias da conspiração, que alguns consideram, outros acham que não, que vai haver um grande apagão
no mundo, no país. Outros acham, né, que a ameaça de uma guerra nuclear. As pessoas estão em vários países se movimentando para guardar kits de sobrevivência, né, porque estão preocupadas com alguma coisa que parece que vai acontecer no mundo. E aí as crises com guerras, rumores de guerras, as crises políticas no mundo e de maneira muito especial no nosso país. E a gente está percebendo que se nós deixarmos nos preocupar com tantas coisas que estão envolvendo a nossa vida, nós não vamos assumir as nossas responsabilidades, aquelas que Deus está outorgando para nós. Sem falar na crise moral que o mundo está atravessando, de maneira especial o nosso país. Claramente as pessoas estão mergulhadas numa grande crise. Para todo lado que se olha, é evidente que o mundo está diante de crises. Mas Deus não chamou você para olhar as circunstâncias. Deus nos chamou para olharmos a Ele, para não tirarmos os olhos dele. Por quê? Cansamos de falar isso aqui na igreja e todo mundo fala a respeito disso. Por quê? Porque Deus está no controle. É Ele quem controla todas as coisas. Então, observar o seguinte: tem hora que parece que a situação é irremediável. Não vai mudar. Quando diz que Moisés é morto, Moisés é morto. Moisés não é apenas um homem, não era apenas um homem. Moisés era um ícone. Moisés era um líder de alto padrão. Moisés era um legislador. Ele era um intercessor do povo. Quando ele morre, há um vácuo, há um vazio de liderança. Não se encontrava, obviamente, assim, uma pessoa com o perfil de Moisés. Um homem que Deus falava com ele, de que jeito? Face a face. Deus, imagina, Deus conversava com ele face a face. Olha o nível desse líder. O homem mais... A Bíblia diz que ele foi considerado o homem mais manso da terra. Um homem que é capaz de liderar 2 milhões de pessoas no deserto. Assim era Moisés. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele sepulta os líderes. Mas a obra continua. Porque os nossos olhos não estão nos grandes líderes, nem podem estar. Os nossos olhos estão no Deus Todo-Poderoso e a obra de Deus vai continuar, independente de que líder for. A despeito das crises que possam existir. Porque os nossos olhos não podem estar nos grandes líderes. Os nossos olhos precisam estar fixos no Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus só avança a despeito das circunstâncias adversas. Deus vai fazer avançar o que Ele planejou. Ele não depende de grandes líderes. Porque o fato de Moisés estar morto, isso não abala o plano de Deus. Porque vejam, foram 12 espias olhar aquela terra, mas 10 espias foram incrédulos. Tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos, tiraram a mente da palavra de Deus.
dizendo: lá não dá para ir. Lá é cidade, as cidades são muito fortes. Tem gigantes, tem perigos. E o povo, esse povo incrédulo morreu no deserto, não entrou na terra. Por quê? Por incredulidade. Não tem jeito de você andar com Deus se você não tiver fé e não exercitar a sua fé. Você não pode dizer que é crente se você não crê. Se você não exercita a tua fé. Jesus não fez muitos milagres na terra dele porque as pessoas não criam. Eram incrédulas. Foi porque Pedro olhou para a fúria das ondas é que ele naufragou. Agora, anote isso. A nossa força, ela não é resultado nem do que eu posso, nem da nossa estratégia, nem da nossa experiência, nem a nossa vitória. Ela não vem de nós, ela vem de Deus. Se você almeja uma vitória, ela com certeza não virá de você, ela virá do Senhor. Não importa a idade que você tenha, seja um jovem, lembre-se que na história, e agora eu quero fazer um apelo aos jovens aqui presentes. Na história, Alexandre o Grande, quantos anos ele tinha quando ele conquistou o mundo? 23 anos. O Mozart, que havia sido consagrado como grande gênio da música mundial, ele conseguiu isso quando ele tinha seus 17 para 20 anos. Então, não é questão de idade, não é questão de experiência, é Deus. Deixe de olhar as circunstâncias e olhe para Deus. Meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, assuma a responsabilidade, porque é contigo. Você nunca vai ser igual a Moisés, mas é você que eu vou usar. A nova geração precisa então assumir a sua responsabilidade. Os líderes de cabelo branco estão sendo levados, serão levados. Nós estamos numa corrida de revezamento, onde agora nós estamos passando o bastão para os mais jovens. É preciso que a nova geração chame para si a responsabilidade de levar o reino de Deus. E que possa dizer assim: deixa comigo, agora é comigo. Não vivemos, irmãos e amigos, de saudosismo. Não moramos no passado. A hora de assumir a responsabilidade é agora. Wesley, cheio do Espírito Santo, numa determinada noite de 31 de dezembro de 1739, ele disse mais tarde, se Deus conseguisse para ele 100 homens que não temesse nada a não ser o pecado, que não amassem ninguém mais do que a Deus, ele, com esses homens, poderia abalar o mundo. Ou o que disse o nosso grande missionário da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, Ashbel Green Simonton, aos 34 anos, estava morrendo na cidade de São Paulo.
E a sua irmã debruçou sobre o seu corpo, doente, preocupada com o destino da igreja presbiteriana. Perguntou a ele: meu irmão, o que vai ser da igreja daqui para frente? E sabe o que ele respondeu tranquilamente? Ele disse: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a obra. E estamos aqui, todos nós. E a igreja presbiteriana espalhada pelo território nacional, grandes igrejas, pequenas igrejas, mas a igreja presbiteriana está aí. A nova geração precisa, de alguma maneira, fazer a tomada daqui para frente e assumir esta nobre responsabilidade. Mas veja, no capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus vai dar a Josué o mapa, a geografia do que ele haveria de conquistar. Ele precisava saber qual era a sua missão. Em primeiro lugar, a nossa missão, conforme o versículo 2, é sair do deserto para entrar na terra prometida. E eles, para entrarem na terra prometida, eles tinham que passar por um lugar. E naquela época o rio era largo e era profundo. Eles tinham que atravessar o rio Jordão. O deserto é um lugar de privação e de dor. O rio Jordão está entre o deserto e a terra prometida. O rio ficava no meio. O Jordão é uma barreira humanamente intransponível. Não tinha pontes, não tinha canoas, não tinha botes. Atravessar o Jordão com crianças, um povo, pessoas idosas, adolescentes, era um grande desafio. Mas eles tinham que atravessar. Nós estamos indo para metade do ano de 2025. Qual é o obstáculo que você está enfrentando hoje na sua vida? Qual é o rio que você está precisando atravessar e não está conseguindo? Qual é a barreira que está impedindo de você prosseguir? O que impede de você pisar na terra prometida? Pode parecer impossível? Pode. Por você mesmo, você consegue? Não. Mas os seus olhos têm que estar postos no Deus Todo-Poderoso e não nas circunstâncias. Eu pergunto, qual é o seu obstáculo hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é o seu problema hoje? O que está impedindo você de prosseguir? Quem sabe uma doença? Um problema no casamento? Um relacionamento complicado com os filhos? Uma crise financeira? Ou um pecado que fortemente te assedia você, humilha você? Hoje e sempre, Deus quer dar a vitória. E você vai ultrapassar essa fronteira em nome de Jesus. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: eu já delimitei a terra. Cabe a você agora entrar e conquistar. Entrar e possuir, quando você lê o livro de Josué, lá no capítulo 13, versículo 1, diz assim: Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse:
você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Ele não conquistou, olha só, ele não conquistou o que Deus havia dado a ele. E quando você avança no livro, ali até o livro de Juízes, Israel passou 330 anos no período mais difícil da sua vida. Israel foi escravizado exatamente por aqueles povos que Israel deveria ter tirado dali. Mas ficou com medo. E ficou escravizado durante todo esse tempo. Lá dentro da terra prometida. Então, ou nós obedecemos a Deus, ou nós sofremos as consequências. É preciso crer e assumir a responsabilidade que Deus nos entregou. A missão é tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Qual é o seu alvo de vida hoje? Qual é o seu projeto de vida hoje? Olhando para a história da igreja, eu me lembrei lá de tempos do seminário de um homem que a gente estudou, chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor queria conquistar a Índia para o Senhor, o Evangelho, e conquistou. Queria evangelizar. Martin Luther King tinha um projeto, vencer o preconceito racial no seu país. Qual é o seu alvo? Qual é o seu projeto de vida? Precisamos andar e não olhar segundo as circunstâncias, mas olhar para Deus. Você anda olhando para Deus? Qual é o seu alvo? Qual é o seu projeto? Nós precisamos andar e não olhar para o que está te pressionando. Olhe para o Senhor. Quando você assumir a sua responsabilidade diante de Deus, não somente deixe de olhar as circunstâncias, mas pare de olhar os inimigos e comece a olhar para as promessas de Deus. Porque essa é a vontade dele. Versículo 5 do capítulo 1. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. O que ele está dizendo é, quem que não vai poder resistir a Josué? Ninguém. E quem é ninguém? É ninguém. É o que Deus está dizendo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa vitória vem de quê? Da nossa inteligência, da nossa força? Capacidade? Competência? Da nossa família, da nossa igreja? A nossa vitória vem de Deus. Quanto que Deus pode? Deus pode tudo o que Ele quiser. Tudo. É Deus que está prometendo isso. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque a vitória deve estar firmada na fidelidade a Deus. E ele fala assim, assim eu serei contigo. Moisés está morto, mas Deus está vivo. Moisés não lidera mais, porque quem sempre liderou através dos homens é Deus, que está vivo, mais vivo do que nunca. E como Deus liderou através de Moisés, Deus está dizendo, eu continuarei, Josué, a liderar através de você, eu continuarei a estar com você, Josué, e Ele está dizendo para nós nessa noite, eu continuarei a estar com todos vocês que estão aqui nessa igreja. Eu vou continuar caminhando com vocês.
muda o obreiro, mas a obra continua a mesma. Mas a vitória é garantida a nós porque Deus está conosco. Assim foi com Moisés, assim eu estarei contigo. A presença de Deus é a nossa garantia de vitória. Então, assuma a sua responsabilidade, tirando os olhos das circunstâncias e colocando os olhos em Deus. Tirando os olhos dos inimigos e colocando sobre as promessas de Deus. E terceiro, assuma a sua responsabilidade, tirando os olhos dos seus próprios sentimentos e coloque os seus olhos na palavra de Deus. Se eu basear a minha vitória nos meus sentimentos, eu vou fracassar. Mas se eu for governado pela palavra de Deus, eu vou avançar. Os sentimentos, gente, são variáveis. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou desanimado. Não é assim? Tem dia que você não quer nem se levantar da cama, está triste. Tem dia que você está doente, tem dia que você está com saúde. Tem dia que você sai para matar o leão, e tem outro dia que você sai para fugir do leão. Os sentimentos são inseguros. Você não pode depender deles. Então veja, os versículos 6 a 9 dá uma ênfase, o texto, que é uma questão de ânimo, que Deus está trazendo aqui, e você vai notar que aí Deus é contra o desânimo. É um texto tão curto, né? 3 vezes Deus fala com Josué, ser forte, corajoso. Versículo 6, ele fala no versículo 7, tão somente ser forte e corajoso. No versículo 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Isso aqui é impressionante, porque Deus, Ele não desperdiça palavra, porque Ele está aqui fazendo o quê? Dando uma ênfase, repetindo, falando para Josué, não, seja forte, seja corajoso, vai, eu estou com você, vai em frente. Ele está enfatizando, não pare agora. É como se Deus estivesse empurrando Josué. E Deus quer que a gente faça assim, às vezes, o medo, a insegurança, toma conta da gente, não é? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta da responsabilidade que eu estou assumindo? Será que eu vou ter pulso? E a hora que explodir uma rebelião, como aconteceu com a liderança de Moisés, como que eu vou reagir? Deus está tratando os sentimentos de Josué. Porque, gente, nada pode ser feito a não ser que você seja uma pessoa muito animada. E este ânimo só pode vir de Deus. É Ele que está dizendo, eu estou aqui, Josué, eu que vou te empurrar, eu que vou te abençoar. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo assim Deus, dizendo que Ele é completamente contra o desânimo. Né? E quando você está desanimado, as coisas não andam. As pessoas que estão ao seu redor ficam desanimadas também. Não é? Desanimadas com a vida, desanimadas com o trabalho, desanimadas com a igreja, desanimadas com a família, desanimadas com tudo. E Deus está levantando o ânimo de Josué. Às vezes nós precisamos ser curados antes de alguma coisa física, mas curados da nossa alma, trazendo de novo o ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu
venci o mundo. E o texto diz, seja forte e corajoso, porque você fará herdar essa terra. Promessa de Deus. Então, você que não está animado, porque você não se sente competente para realizar, você tem a promessa de Deus, de que Ele vai estar com você todos os dias. Outra coisa, o ânimo, ele deve agir de acordo com a vontade de Deus. Veja o versículo 7. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, para fazer qualquer coisa, não podemos nos fiar no nosso jeito de fazer as coisas. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser da forma de Deus. E para fazer da forma de Deus, você tem que obedecer o que Deus está mandando. Então, para ter vitória, gente, para ter vitória, a bênção de Deus, a promessa de Deus da terra prometida, você receber essas coisas, é preciso você obedecer aos preceitos dele. Ouvir a voz de Deus. E não fazer do seu jeito. Tudo que você for fazer na vida, procure a vontade de Deus. Vai ao médico, antes ore. Vai ao resolver um negócio, faça uma oração. Vai sair de viagem, peça a Deus a proteção, a graça, seja uma viagem abençoada. Vai resolver um desafio no trabalho, peça a orientação para o Pai. Ele vai te dar a melhor medida, o melhor pensamento. Se você tem a consciência da presença de Deus, Ele vai andar com você em todos os momentos. E você vai ter ânimo e vai ter coragem para prosseguir. Por isso, de forma muito prática, eu sei que Josué ficou inseguro, porque substituir um homem como Moisés não era muito fácil. Moisés era um tipo, Josué era outro. Mas ele foi em frente, ouvindo a voz de Deus. Por isso, de forma bem prática, eu quero ir terminando aqui dizendo o seguinte: para que você, quando você assume as responsabilidades que Deus está passando para você, e você pode dizer, eu vou agora, Senhor, receber esta responsabilidade que o Senhor me dá, eu quero ouvir a tua voz e quero andar contigo. E Deus então dá uma orientação para que você encerre esse projeto de responsabilidade que a gente tem que assumir. E o que ele diz no versículo 8, não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Primeiro, medita. Medita. Assuma a responsabilidade, mas medita na palavra de Deus. Meditar é ruminar. É como o gado, quando come o alimento, ele come, engole, volta, ele engole, volta, ele rumina o alimento. E o que ele está dizendo aqui é meditar. É ler um texto da Bíblia, demorar no texto, ou morar no texto, mergulhar nele, colocar em prática. Não basta ler, é preciso meditar. A segunda orientação, quando você assume as responsabilidades que Deus lhe dá, você precisa, conforme o texto diz, tão somente medite de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. A segunda orientação é você fazer. Né? Então, primeiro você medita, depois você faz. Porque o fazer é consequência do meditar. Se você não medita, você não vai fazer. E a terceira orientação é, não cesses de falar deste livro, versículo 8, a parte A. Então, aqui 3 verbos de progressão: meditar, fazer e falar. Porque tem gente que medita e guarda e nunca compartilha. Quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo,
ele passa uma orientação a Timóteo, ele diz para Timóteo assim, Timóteo, guarda o Evangelho. Timóteo sofre pelo Evangelho. Timóteo permanece no Evangelho. E Timóteo prega o Evangelho. Ou seja, aquilo que você medita, aquilo que você pratica, precisa ser proclamado, anunciado. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Como dissemos no início, nos dias de hoje, ou assumimos a nossa responsabilidade que nos cabe, decidindo agir para a melhoria nossa pessoal, mas para a melhoria também das pessoas que estão ao nosso redor. Senão nós vamos cair no silêncio ou no esquecimento. Então assuma a sua responsabilidade. E para você ultrapassar este obstáculo, quem sabe é o Jordão da sua vida, você possa tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Deus. Você possa tirar os olhos dos inimigos e colocar os olhos nas promessas de Deus. Você possa tirar os olhos dos seus próprios sentimentos e colocar os seus olhos na palavra de Deus. E você possa meditar na palavra, praticar a palavra e proclamar a palavra no poder do Espírito Santo. Assuma hoje a sua responsabilidade, porque aquele que nos ama assumiu a maior de todas as responsabilidades. Ele veio à terra e poderia ter impedido a sua caminhada aqui, mas ele foi consciente até a cruz, morreu pelos teus pecados e pelos meus, assumiu os seus compromissos e as suas responsabilidades até o fim por amor a nós. Sofreu, morreu e ressuscitou, voltará, e você pode nesta noite também assumir as suas responsabilidades de ter um compromisso com Jesus e com o nosso Senhor Deus. E assim, você possa alcançar a sua vitória desejada. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém?